Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre museus e patrimônio. Como a discussão sobre patrimônio ela vem acontecendo ao longo do nosso curso, a gente vai se deter um pouquinho mais na palavra museu. O tema deste módulo é Museus e Patrimônio. E vários órgãos já tentaram conceituar essa palavrinha. Entre eles o ICOM, que é o Conselho Internacional de Museologia, que foi criado em 1946, vinculado à Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Então esse órgão criou não só a definição, mas também várias diretrizes que podem ser seguidas por museus no mundo todo. O Brasil, como não possuía uma legislação específica para museus, durante muito tempo se orientou por essas diretrizes do ICOM. Até que em 2009 foi criado o Estatuto de Museus, que é uma lei federal, que é voltada para todos os museus, públicos ou particulares, e que começa então a dar corpo às políticas públicas federais para os museus no Brasil. Os estados e os municípios, de certa forma, eles seguem essa legislação, né? Eles replicam, adaptam para suas realidades locais essa legislação que é o Estatuto de Museus. A primeira coisa é que os museus são espaços públicos, eles são abertos ao público com um horário definido e devem estar a serviço do desenvolvimento das sociedades. Quando um museu ele reúne uma coleção de objetos, esses objetos eles vão ser estudados e vão ser apresentados ao público das mais diversas maneiras, por meio de exposições, de catálogos e de outras tantas atividades educativas que os museus oferecem, com o objetivo de, a partir daquele conhecimento, ajudar a sociedade a pensar sobre si mesma. Então, os museus eles são esses lugares produtores de conhecimento. Eles não são apenas aquelas vitrines que nós nos acostumamos a ver. Existe todo um trabalho, às vezes, de bastidor que as pessoas não conseguem enxergar, mas que acontece no cotidiano dessas instituições. Para além dessa definição, a gente pode dizer que existem 3 tipos de museus. O museu clássico, o museu de território e o museu virtual. Vou tentar diferenciar. O museu clássico é aquele que facilmente a gente reconhece. É aquele que tem um prédio, uma coleção de objetos e um público visitante. Então, esse tipo de museu, ele tem a sua validade, ele é um dos que, digamos, mais resistiu ao tempo, mas existem outras tipologias, como a de território. No museu de território, vamos imaginar que no lugar do prédio você tem o território. No lugar do objeto, você tem o patrimônio, seja ele um patrimônio material, imaterial ou natural. E no lugar do público, a própria comunidade. Então é um museu que musealiza todo um território, todo um lugar, e a sua comunidade faz parte dessa musealização. E existem aqueles museus que são os museus virtuais, ou seja, eles só existem no mundo virtual. Um exemplo é o Museu da Pessoa. Você entra nesse espaço e você clica várias exposições a partir de objetos, de fotografias, de depoimentos, mas aquela exposição ela só existe no mundo virtual. Você não tem como acessar o Museu da Pessoa indo até São Paulo. O que você vai encontrar é o escritório do Museu da Pessoa. É diferente de uma visita ao Louvre, por exemplo. No Louvre, existe o Louvre, espaço físico, e eles aproveitam e dão acesso virtual a algumas salas daquele espaço que é gigantesco, que você leva 3 dias para conhecer. Então, o Louvre é um espaço físico, é um museu clássico. O Museu da Pessoa é um museu virtual, ele só existe na virtualidade. E esse é um tipo de museu que tem crescido cada vez mais com o avanço da tecnologia. Agora, essa ideia de museu de forma tão plástica, ela não aconteceu da noite para o dia. Na verdade, esse conceito, essa ideia de museu foi mudando ao longo do tempo. E essa história é uma história muito longa. Na verdade, ela remonta lá da antiguidade clássica com os gregos e romanos. Se a gente pensar o próprio nome museu, ele deriva de museion, que é o templo das musas. Né? E quem eram as musas?
elas eram as filhas de Menemonise, que é a deusa da memória, com Zeus, o Todo-Poderoso, né, Deus do Olimpo e dos demais deuses. Então, as musas, que eram muito relacionadas a várias artes, a música, a poesia, a própria história, elas tinham seu espaço e os homens, né, consagravam várias oferendas a essas musas. Então, se a gente pensar, lá no início, essa palavra está relacionada, assim, com uma reunião, com um conjunto de objetos, ou seja, com um patrimônio material, e muito relacionada à devoção de determinadas entidades. A gente dando um pulinho um pouquinho mais para frente, na Idade Média, por exemplo, essa ideia de museu ela já vai se diferenciar. Os papas, os religiosos de um modo geral, né, da Igreja Católica, os reis, os príncipes, eles já colecionavam objetos com outra perspectiva, ou para servir, por exemplo, como um tesouro de guerra, ou seja, na época de guerra era preciso ter um lastro reunido para poder gastar, né, ter como combater, ter dinheiro para combater, mas também eles reuniam coisas para mostrar o seu status de pessoas detentoras do saber e do poder. Então eles reuniam coisas diversas, coisas da natureza, coisas que eram consideradas inclusive exóticas, coisas que vinham do chamado Novo Mundo, que era a América, né, que era um local completamente desconhecido de todos. Eles reuniam relíquias de santos, e até coisas que a gente sabe que hoje, certamente, seriam analisadas de outra forma, para ter uma ideia até, por exemplo, chifre de unicórnio, que eles achavam que era unicórnio, né? Enfim, eram essas coleções, então, para o deleite dos seus próprios donos, né? E para mostrar esse status de poder e de saber. A gente avança um pouco mais na linha do tempo, e se a gente chegar pós-Revolução Francesa, né, nós vamos ver o seguinte, que essas coleções que antes eram de reis, de pessoas ligadas à Igreja Católica, elas começam a se expandir, ou seja, deixam de ser esses gabinetes de curiosidades e passam também a conter peças de arte, esculturas, quadros, e eles vão ser voltados agora para a população, para todo o povo, para todo o público, porque a ideia é essa a partir dos princípios iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade, né? E é o século XIX que é o boom dos museus assim, na Europa, que vão surgir museus em todo o território europeu, que vão cada vez mais se especializando e que vão mostrando também que não são mais só um lugar de guardar coisas, né, são um lugar de estudar essas coisas, ou seja, elas começam a ser pesquisadas à luz da ciência. Então, as coleções elas começam a passar por várias classificações de ordem científica. Os museus no Brasil têm uma história um pouco diferente dos museus da Europa. Aqui no Brasil, a gente pode dizer que essa história começa no século XIX, com a criação do Museu Real, que nós conhecemos hoje como Museu Nacional. Esse sim, esse da Quinta da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro, que passou por um incêndio trágico no ano de 2018, justamente quando ele estava completando 200 anos como o museu mais antigo do Brasil. É um museu que agora vem se reestruturando, mas que tem suas origens no Museu Real do século XIX, junto com o Museu Guild, né, que fica no Pará, junto com o Museu Paranaense, com o Museu Paulista. Todos eles tinham uma característica em comum. Eram museus de história da natureza, ou seja, eles coletavam e guardavam, classificavam itens da flora, da fauna, fósseis, minerais. A ideia era conhecer o Brasil por meio desse território natural. Os museus começam a se voltar para outros assuntos no século XX. Um marco importante é o centenário da independência do Brasil, em 1922, porque é nele que é criado o Museu Histórico Nacional, que é outro museu no Rio de Janeiro, perto da Praça 15, que existe até hoje, e também o Museu Paulista começa a se voltar para os assuntos da história pátria. Ele vai distribuir os seus acervos de história natural para outras instituições e começa a pensar um pouco na história do Brasil a partir da independência.
Então, são museus que começam a guardar agora artefatos produzidos pelo homem e que por meio deles se contasse a história do Brasil, né? Aí eles vão dar também, digamos, inspiração para o surgimento dos museus regionais, os museus municipais, e eles vão também se diversificando. Vão surgindo museus de cultura popular, museus de arqueologia, museus de antropologia. Enfim, os museus vão se diversificando com relação aos seus conteúdos, aos seus acervos, mas também eles vão se diversificando com relação à tipologia. Lembra que eu falei dos museus clássicos de território e os museus virtuais? Pois é, se o boom dos museus na Europa foi o século XIX, no Brasil o boom dos museus é a década de 80. Por quê? Porque a gente vai ter uma diversidade de museus quanto à tipologia e quanto aos formatos, e especialmente museus que não vão estar ligados necessariamente aos órgãos oficiais, né? São museus já propostos pela sociedade civil e que vão tratar da história de grupos específicos, como índios, negros e quilombolas, tá? E os formatos vão mudar também. Por exemplo, além desse modelo clássico que surgiu no século XIX, com prédio, acervo e público, vão surgir os museus de território aqui. Um exemplo interessante é o Museu de Favela, né, do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, lá no Rio de Janeiro. Como é que ele funciona? O espaço da favela é que é musealizado. As pessoas entram, né, pelas ruas, elas vão ver como as pessoas da favela vivem, como elas moram, né, e como elas fazem arte também, porque várias casas foram transformadas em telas que são grafitadas, então as pessoas têm acesso do que a favela produz de melhor em termos de arte. Eu acho que agora já dá para a gente discutir a relação entre museus e patrimônio. Não sei se vocês observaram, mas nem tudo é museu, mas tudo pode ser musealizável. É isso que a gente tem que ter em mente. Os museus ganharam plasticidade, se modificaram na sua formulação, nas suas tipologias, justamente para conseguir se aproximar não só do público, mas se aproximar das pessoas, fazer com que as pessoas percebam que elas devem participar de forma mais ativa dos processos museológicos. Seja contribuindo com o museu da sua cidade, eu não estou falando aqui de recursos financeiros, eu estou falando de contribuir com ideias, com sugestões, de se tornar, para além de um visitante, um protagonista do museu que pensa as políticas de aquisição e descarte, pensa, por exemplo, as exposições, os temas, as atividades educativas do museu, não só se aproximado dos museus, como as pessoas têm feito os seus próprios museus. Pessoas que constroem as suas memórias para o público e reafirmam suas identidades. Ribeirinhos, catadores de coco, quilombolas, indígenas e tantos outros exemplos, né, de grupos sociais que até então eram marginalizados, agora são protagonistas das suas memórias na medida em que criam seus espaços, criam seus museus comunitários ou criam seus processos museológicos, como nós chamamos os pontos de memória, ou seja, criam atividades, seminários, exposições para pensar como é que a memória deles pode impactar na qualidade de vida hoje e amanhã.